Ansiedade é pecado e eu vou explicar para você o porquê nesse vídeo. Antes, um cafezinho. Bora lá, pessoal. Paz do Senhor. Tô aqui para mais um vídeo. Quero falar desse tema ansiedade. Não sei se esse vídeo vai ficar curto ou longo, não sei, mas eu quero te ajudar a superar isso, assim como eu tenho tentado me tratar disso. Eu quero explicar para você o porquê que a ansiedade é pecado nesse pequeno vídeo. Quero basear minha mensagem em Mateus capítulo 6, que é o texto mais usado para a gente entender sobre o assunto. Mateus capítulo 6 diz o seguinte, Bíblia na mão: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. É uma pergunta de Jesus Cristo. E eu quero falar com vocês hoje sobre esse versículo e o porquê que a ansiedade é pecado. E eu quero que você entenda, e a partir disso você vai conseguir ter uma vida um pouco mais saudável. Veja só, a psicologia atual, ela tem o costume de... Não só a psicologia, mas a psiquiatria, ela vem a cada dia mais no intuito de lucrar com as grandes farmacêuticas, dando vários tipos de laudos. Hoje está na moda a ansiedade e o TDAH. Então você vê todo mundo falando sobre o assunto, muita gente dizendo que tem porque apresentam alguns sintomas, mas quando na verdade às vezes é só o seu psiquiatra que tem algum convênio com algum farmacêutico que está tentando ganhar dinheiro em cima disso e dando vários e vários tipos de laudo. E na ansiedade é a mesma coisa, porque também é um dos sintomas do TDAH. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Jesus não trata a ansiedade como uma doença, mas sim como um pecado que precisa ser vencido. E a melhor forma de vencer a ansiedade, eu já adianto logo para você, é com arrependimento e confissão de pecado. Porque veja só, esses dias de manhã eu bastante preocupado com questão financeira, que não é só eu, com certeza, você que está me escutando também deve ter algum tipo de problema financeiro. O nosso país não está fácil a economia, mas nós cremos em Deus e Deus é soberano e Ele cuida de nós, como diz o texto de Mateus capítulo 6. E eu levantei muito preocupado, era por volta das 6 da manhã e eu fui ler esse texto no meu devocional. Eu não faço um devocional, um capítulo, não, eu leio um texto e reflito sobre aquilo, pode ser 2 versículos. E eu entendi o porquê que eu estava ansioso e o porquê que a minha ansiedade é pecado. Quando você lê o versículo anterior, o versículo 24, diz assim, ó: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando você lê mais, a partir do 19, que vai falar sobre não ajuntar tesouros no céu, você talvez não encontre nenhuma ligação do 19 ao 23 com o 24. Ele fala sobre não ajuntar tesouro na terra e ajuntar no céu. Fala sobre o corpo ser luz e trevas, e depois coloca Mamon e Deus disputando. O que está acontecendo aqui? Mas é justamente isso que Deus falou comigo de manhã cedo. Deus me mostrou a ligação, o sentido de estar aqui. Veja só, do 19 ele diz: não ajuntem tesouro na terra, ou seja, acúmulos e acúmulos de capital desenfreado. Ajuntem no céu, ou seja, crédito no céu, galardão. E ele fala sobre luz e trevas. Olha só, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que isso significa? A palavra olhos no grego é oftalmos, que vem a nossa palavra oftalmologia. Mas se você olhar no grego, você vai ver que a palavra ali, ela não é simplesmente os nossos glóbulos oculares. Inclusive eu tenho que usar óculos porque o meu não é bom. Mas é uma metáfora para a sua mente,
para o seu homem interior, para a sua alma, para o que está dentro de você. Então ele fala assim: olha, se a luz que há em ti for trevas, quão grandes serão as tuas trevas? Por quê? Que luz é essa que ele está falando? Uma luz é a luz verdadeira que representa Cristo, a sua palavra, a suficiência das Escrituras que nos santifica. A outra são as trevas, é a dominação pelas riquezas, é a dominação pelos bens materiais, é ser dominado pelo materialismo. Aí ele coloca Mamon. Bum. Quem é Mamon? Mamon, no original, significa riquezas. E é bem interessante que o único Senhor, ou a única coisa, nem o próprio Satanás foi chamado de Senhor, mas Mamon, riqueza, foi chamado de Senhor. Por que Mamon, riquezas, é chamado de Senhor? Porque a riqueza, se não utilizada de boa maneira, ela pode se tornar um senhorio sobre você. Você pode ser dominada. O apóstolo Paulo diz: aquele que quer ser rico se coloca em muitas armadilhas, muitos males. Outra passagem ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o dinheiro em si não é ruim. O dinheiro utilizado como um meio para compra, venda, fazer caridade, generosidade, maravilha. Mas quando o dinheiro passa a ser o nosso alvo, o nosso objetivo de vida, ele passa a se tornar mamão em nós. E é por isso que nós somos ansiosos, porque o nosso mundo é materialista, é consumista. Nós queremos mais e queremos mais e queremos mais. E a nossa confiança passa a se tornar dinheiro. E o apóstolo Paulo escreve: olha, diga aos ricos, ou Pedro, esqueci, diga aos ricos que não coloque a sua confiança nas riquezas. Aí nós colocamos a nossa confiança nas riquezas, e quando a riqueza falta, a gente enlouquece. A gente fala: meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, está acontecendo. E a gente deixa de confiar na soberania de Deus. Mas veja bem, por que a ansiedade é pecado? Porque a ansiedade é um resultado da avareza, é um resultado da idolatria, é o resultado de colocar mamon para de duelar com Deus no nosso coração. Quando a gente deixa de ter um trono para o Senhor Jesus Cristo e passa a ter dois. Mas na verdade nós temos só um, porque quando nós tiramos Jesus do trono da nossa vida, só fica um. E Deus não te divide, Deus não me divide. Nós somos exclusividade do Senhor. Ou nós somos inteiramente dele ou nada. É por isso que a ansiedade é pecado, porque nós nos tornamos seres materialistas. Nós passamos a não confiar em Deus como nosso provedor, como ele diz: olha, olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Você já viu uma ave trabalhar? Bater ponto ou assinar carteira de trabalho? Não, mas elas comem todo dia. Mas, e quanto ao vestuário? Veja bem, quanto ao vestuário: por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Não fazem nada, e Deus cuida. Aí o verso 30: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá a muito mais a vocês, homens de pequena fé. Idolatria, ansiedade é um sinal de avareza, de idolatria. Aí você pergunta: como é que eu curo isso? Confissão. Na hora que o Senhor falou idolatria, avareza, eu tive que dobrar os meus joelhos e confessar ao Senhor e dizer: Senhor, eu
Sou um homem avarento. Existe idolatria aos bens materiais no meu coração. E graças a Deus isso tem sido tratado dia após dia. Eu tenho ficado mais tranquilo. E eu tenho certeza que esse é o remédio para mim e para você. Confessar ao Senhor o pecado do coração. Porque nós, quando colocamos o nosso alvo no dinheiro, nos bens materiais, nós nos tornamos idólatras. E eu creio que essa palavra pode servir para você e que em nome de Jesus Cristo você seja tratado assim como eu fui, para a glória de Deus, e que você seja curado em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus abençoe.